Então, nós queremos mais uma vez agradecer vocês, né, por estarem aqui. Nós sabemos que vocês são referência na cidade, então nós ficamos muito honradas de vocês terem aceitado o nosso convite para essa noite. Então, nós vamos começar com a Bia e o Bruno, que estão no mercado de música, e eles vão falar um pouco para a gente como que uma assessoria faz a diferença, né, quando tem ou quando não tem também, no trabalho deles. Boa noite, né? Eu sou o Bruno, a Bia, minha esposa. Nós estamos já há 15 anos dentro desse segmento de música, né, para casamento. E para a gente é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né? É uma grande oportunidade que a gente tem de expor as nossas experiências, de compartilhar conhecimento, de melhorar o mercado de casamento aqui em Marília como um todo. Então, ninguém aqui é dono da verdade, conhece todas as coisas, mas um pouquinho daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vive, a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, eu sou a Bia, né? E junto com o Bruno, nós estamos nesse segmento fazendo músicas, trilhas sonoras para casamento há 15 anos. Né? Em junho desse ano, a gente completa 15 anos nesse segmento. Como o Bruno diz, não foi desde o início que nós iniciamos fazendo trilha sonora, né? Antes fazíamos apenas música para casamento e hoje a gente trabalha com esse conceito de trilha sonora para um momento tão único. Então, nós agradecemos o convite. Nós fomos convidados para conversar um pouquinho com vocês sobre o impacto que um cerimonial e uma assessoria causa no nosso trabalho, né? Então, nós gostaríamos de expor para vocês como o trabalho de vocês potencializam o nosso trabalho positivamente, né? Então, eu vou pegar minha colinha aqui. Gente, é mais difícil falar do que cantar. Bom, então, nós pontuamos algumas questões e aí nós colocamos aqui que a assessoria que vocês fazem com os clientes é essencial no momento do planejamento, né? Então, todo aquele planejamento que a Adriana e a Aline já abordaram. E aí, no nosso caso, nesse planejamento entra muitas vezes a visita técnica. Então, muitas vezes nós não conhecemos o local onde vai ser desempenhada toda a cerimônia e nós precisamos conhecer o ambiente em que os músicos estarão, a sonorização necessária para o tamanho do local, para o número de convidados, as instalações que nós temos no ambiente. Então, a visita técnica muitas vezes é importante. E nem sempre nós fazemos essa visita técnica, mas nós temos esse feedback de vocês, né? Que enquanto assessores fizeram essa visita, fizeram esse levantamento de tudo que seria necessário, fizeram essa articulação conosco para saber o que nós precisaríamos para aquele momento. Então isso é muito importante. Todo esse apoio de vocês nesse planejamento em nos passar as características do local. Se for na igreja, normalmente nós conhecemos, né? Então fica mais fácil, mas principalmente quando nós não conhecemos o local. E nesse planejamento também a gente achou essencial colocar para vocês a questão do plano A e do plano B. Então hoje nós temos visto um crescimento no interesse das noivas por se casarem ao ar livre, em ambientes que não são tão controlados, né? Como, por exemplo, numa igreja, onde esse planejamento se torna mais fácil. Então, a gente tem percebido muitos casamentos ao ar livre, em que a gente conta com as intempéries climáticas, né? Então, a gente precisa do apoio de vocês nessas questões, em se ter um plano A e se ter um plano B. Então, é muito essencial quando a gente chega, a gente está vendo várias colegas, né, de segmento, onde a gente tem o prazer de trabalhar junto. Então, quando a gente consegue ali conversar com vocês e vocês conseguem nos apoiar naquele momento onde
As nuvens vêm chegando, a chuva está prometida para aquele momento e o sonho do cliente era ter aquele casamento ao ar livre. Então, nesse momento, digo que vocês são essenciais para que o casamento tenha sucesso. Porque, ao mesmo tempo que a gente abraça o sonho do casal, a gente não pode colocar tudo a perder. Pode ser que a cerimônia ela inicie, os padrinhos entrem, o noivo entre e no momento em que a noiva vai entrar, a nuvem descarregue, né? Então, essa responsabilidade de vocês, para a gente, é essencial nesse momento de decisão e de contar com esse plano B, caso necessário. E aí o Bruno vai colocar um pouquinho para a gente, né, no quanto vocês nos auxiliam na definição do layout, né, dos músicos, no desempenho do nosso trabalho. Quando a Bia coloca essa questão do layout, não é só a disposição onde os músicos vão ficar, mas a questão de infraestrutura que é necessária para conseguir executar essa trilha sonora. Um casamento ao ar livre hoje para 200, 300 pessoas é o que gira hoje em torno dentro de uma normalidade. Mas quando você fala em escalas maiores, você tem que pensar numa sonorização em escala maior. Você tem que pensar na questão de energia elétrica suficiente para que não ocorra uma queda de energia e que no meio do evento tenha uma parada técnica, porque o casamento não volta. A gente não tem direito de errar. A gente não tem direito de... Então a gente tem que ver todos esses detalhezinhos. São coisas que depois, lá na frente, pode se tornar um problema muito grande. A questão da parte técnica, ela pode ser um pouquinho chata, minuciosa, mas ela é fundamental para o sucesso. A questão também da gente pensar na mobilidade dos imprevistos que possam acontecer. Às vezes a gente tem alguns atrasos, ou por conta de atraso de madrinha, padrinho, enfim. E aí, às vezes acontece de ter profissionais que têm compromissos após aquele evento, ou até mesmo a gente evitar o desgaste dos convidados, dos profissionais que estão ali naquele momento, né, na cerimônia. Então é muito importante a gente enxergar a cerimônia, né, tudo aquilo que a gente precisa, uma visão de um todo. Não só na execução musical, ou só onde vai ficar o celebrante, ou então como que está o corredor, as flores, enfim. Não, tem que enxergar o evento num todo, porque ele começa na celebração e ele vai terminar lá na festa. A trilha sonora não é só celebração, não é só na celebração, na cerimônia. Tem música também durante a festa, enfim. Então, existe essa prestação de serviços em todas as escalas, na cerimônia, na recepção, no jantar, na festa. Enfim, algumas empresas estão preparadas para executar esse tipo de serviço. E aí, o que precisa para executar esse tipo de serviço? Numa recepção de convidados. Às vezes, uma tomadinha, um detalhe faz toda a diferença. Então, a questão de infraestrutura, ela é muito importante, né, na trilha sonora de um casamento. Só complementando o que o Bruno falou, o papel de vocês de interlocutores entre os fornecedores também é essencial, né? Então, muitas vezes a gente vai tocar num casamento que vai ser realizado no salão. Nós seremos os músicos da cerimônia e temos a banda que vai desempenhar a música durante a festa. Essa interlocução, esse contato, né, é essencial que vocês façam essa ponte para que nós consigamos alinhar todos os detalhes, né? Com relação ao horário também, a gente tem percebido, não sei se vocês estão a par, mas muitas noivas, como a Adriana e a Aline falaram, chegam para vocês, acho que com aquela parte do cerimonial parcial. Então, elas já fecharam o contrato com alguns fornecedores e chegam para vocês solicitando o apoio de vocês.
O que acontece, muitas vezes elas fecham o contrato conosco até antes de chegarem a vocês. E fecharam o contrato com um horário de 17 horas. Após todo esse planejamento feito com vocês, né, com alguém especializado para orientar, elas mudam o horário. E muitas vezes esquecem de avisar os fornecedores com os quais fecharam antecipadamente, né? Então, é essencial que a gente consiga confirmar o horário das cerimônias e não apenas ali na semana, porque no nosso caso, nós podemos fechar um contrato para um casamento às 5 e às vezes fechar um outro contrato para uma outra cerimônia às 9 da noite, né? Então, às vezes, quando vocês pegarem esse cliente chegar para vocês já fazerem esse movimento de confirmar se o horário do contrato que ela fechou previamente é o mesmo que ficou estabelecido para o início da cerimônia, né? É importante para que o profissional saiba o horário do convite e o horário efetivo de início, porque o próprio profissional já consegue organizar uma antecedência na montagem do equipamento, né? Entre outros fatores. Só exemplificando o que a Bia falou aqui do alinhamento com outros fornecedores, vou dar um testemunho que aconteceu aqui mesmo, no Salão do São Valley. Acho que foi Fernanda Santos Dumont, não esqueço por causa do Santos Dumont. E a gente ia tocar com o som da banda que já estava preparado aqui. E quando a gente chegou, já estava tudo ok, tudo combinado com a banda, a gente ia usar o som deles, os noivos, estava tudo, vamos usar o som da banda, vamos. Já conversado com a banda, já estava tudo acordado, certinho. Quando a gente chegou aqui, nós estávamos em 8 músicos. E tinha um tapume com uma decoração vertical na frente da banda para poder tampar essa parte do cerimonial, para não ficar o palco aparecendo, maravilha. Porém, as caixas de som estavam atrás do tapume. O que aconteceu? Isso prejudicaria muito a execução musical na hora. Quando a gente chegou na banda, falou, a gente vai usar o som de vocês. Ah não, tá essa caixinha que a gente deixou aqui na frente. Uma caixinha super pequenininha, assim, gente. Não dava nem pra começar. Eu falei, o Bruno ainda não tinha o som dele. Né? Ainda não é. A gente não tinha feito o investimento ainda. Então, como é que a gente ia poder fazer o casamento com 8 músicos com aquela caixinha? Como é que o som ia chegar lá na frente do salão, até nos últimos convidados? E aí, na hora que eu vi a Adriana, eu falei, Adriana, a gente tá com um problema. Tá acontecendo isso. Ela só fez uma pergunta pra mim. Bruno, vai prejudicar a qualidade e a excelência do seu trabalho? Eu falei, vai. Ela falou, então tá bom, já é o suficiente. Por favor, puxa as caixas pra cá. Esteticamente, não ficou lá muito bonito. Porém, foi o suficiente pra gente conseguir levar a música pro salão todo. Esse alinhamento, essa agilidade de conseguir resolver as coisas na hora e ter a segurança e a firmeza, nos ajudou. Essa é a questão do alinhamento de infraestrutura, enfim. Um detalhezinho faria toda a diferença. Se as caixas ficassem atrás do tapume, atrás daquele jardim vertical, que era lindo de morrer, o som não ia chegar para ninguém. Então, tudo o planejamento, tudo aquilo que a gente fez de trilha sonora, arranjo musical, formas musicais, enfim, ia tudo se perder por conta de um detalhe. E não era culpa nem da banda, nem da Adriana, nem nossa. Foi uma situação que aconteceu de uma conjuntura de vários fatores. Mas você ter a decisão, você ter a sabedoria, a firmeza de contar também com o respaldo. Com certeza a Adriana contava com o respaldo daquela noiva. Porque se a noiva chegasse para ela, Adriana, mas e as caixas? Eu queria que ficasse lá atrás. Mas iria comprometer o seu casamento. Pronto. Resolvido. Então essa frase eu sempre me faço. Vai comprometer a qualidade do evento? Se na minha cabeça vier aquela resposta, sim, pronto. Mesmo que eu tenha que ter 10 vezes mais trabalho, eu sempre vou pender para dar o melhor, entregar aquilo que eu prometi. Bom, um outro tópico, então, é aquela repassada que a gente dá nas entradas, né? Muitas vezes a gente faz isso durante a semana também, ou por e-mail, ou até mesmo lá no local, quando a gente está acostumado já a trabalhar
muitas vezes com os profissionais, é o suficiente a gente repassar ali as entradas para confirmar de que a noiva não esqueceu de passar ou para nós ou para vocês alguma entrada específica que definiu de última hora, né? E algo muito importante também a Adriana comentou sobre participar das reuniões com os profissionais. Então, quando as noivas sentam conosco para escolher o repertório, elas contam como elas gostariam que fossem as suas entradas, né? E aí a gente alinha baseado no que ela gostaria que acontecesse. Então, muitas vezes a noiva ela escolhe uma música para anunciar a sua entrada e uma outra música para a sua entrada, que pode não ser a marcha nupcial. E nós, infelizmente, já tivemos eventos em que o momento em que a noiva estava sendo anunciada, as portas da igreja se abriram. Isso é algo que prejudica muito o nosso trabalho. Para os convidados, pode soar que a equipe errou o momento, né? Poxa, a equipe, ao invés de tocar a música da entrada da noiva, começou a tocar uma outra música, né? Então, isso nos prejudica muito e nos auxilia muito, potencializa muito o nosso trabalho quando nós temos essa sintonia de que, teremos esse anúncio, a introdução da marcha vai tocar, as portas se abrem e quando a gente começar a cantar, a noiva entra. Então, isso faz toda a diferença também no desempenho do trabalho da música. E aí o Bruno vai colocar um pouquinho também sobre a versatilidade de vocês e a capacidade de manejar uma cerimônia que possa ter passado por algum eventual atraso. Como eu estava mencionando anteriormente, imprevistos, conjuntura de fatores acontecem. Mas o mais importante é o que a gente vai fazer naquela situação. Porque quando a gente tem uma situação adversa, quando está tudo dentro do cronograma, tudo seguindo bonito, é tudo lindo e maravilhoso. Mas quando às vezes tem alguma situação adversa, então o que fazer? Se desesperar, descabelar, não vai adiantar nada. Uma das coisas que eu percebo muito, que é uma das situações muito adversas que a gente tem, a Bia adiantou aqui, que é a questão do plano A e plano B para casamento ao ar livre. Uma dica que eu pelo menos eu tenho percebido já de alguns profissionais que eu tenho trabalhado é a questão da previsibilidade do tempo. Puxa, se tiver mais do que 50% de probabilidade de chuva para aquele horário da cerimônia, por favor, não arrisquem. A montagem e desmontagem de um equipamento de som numa área externa leva muito tempo. Embora às vezes aconteça de vocês verem a gente montando e montando, desmontando, às vezes em 15, 20 minutos, mas é porque a gente está dentro de um, como diz a Adriana, né, com sangue no olho para o evento dar certo. Mas geralmente quando eu estou com calma, que eu vou de manhã na igreja para montar o som ou lá no salão, eu geralmente demoro 1 hora, 1h30 para fazer isso de maneira correta. Então, pra gente fazer, imagine, a gente tá lá no evento, tá marcado para 5 horas, aí de repente, vamos mudar, vai lá para dentro. Quando a gente vai desmontar tudo aquilo para montar novamente, se a gente fosse fazer de maneira normal, demoraria em torno de 1 hora, 1h30. Então, se a gente tem uma previsibilidade de chuva acima de 50%, já deixa combinado com os noivos. Esse seria o plano A e o plano B. É uma maneira que vocês têm de se resguardar, de resguardar os profissionais que vão estar trabalhando e até mesmo de eles não jogar fora o dinheiro de uma decoração na área externa. Muitas vezes a decoração está toda feita, está tudo pronto lá fora e aí fica tudo lá na chuva. E às vezes aqueles arranjos poderiam estar dentro do salão, deixando o salão ainda mais bonito, abrilhantando ainda o trabalho mais ainda do decorador. Esse é um dos pontos da questão da flexibilidade. A outra questão é se caso houver um atraso. Às vezes a gente percebe que várias vezes já aconteceu de ter atrasos e da gente começar a ajustar as entradas de maneira que, vamos supor, graças a Deus tive a oportunidade de trabalhar com bastante gente aqui, ótimo. Mas já aconteceu também de ter alguns imprevistos, de
madrinha atrasar, de mãe de noivo atrasar. Como é que a gente vai começar um casamento sem a mãe do noivo, sem o pai da noiva? Aí são coisas que é difícil de você conseguir contornar. Madrinha, hoje todo mundo já está vacinado. Ela chega depois, ela que vai pelo lado lá e ela que senta lá na frente. Deu horário, a gente começa. Gente, atraso de meia hora, compreensível. Todo convidado, fornecedor, todo mundo está predisposto a tolerar um atraso de até meia hora. Acima disso, já começa a gerar estresse nos convidados, nos fornecedores, enfim. Gera todo aquele negócio. Se não começa bem, é difícil, que vai desenrolando até fica complicado. Quando tem um atraso que não tem como contornar, solte as entradas, que dá para já aconteceu isso com a Joyce. Joyce, aquele dia você foi perfeita. A gente foi soltando todas as entradas e aí foi de uma maneira que os convidados nem perceberam, foi muito sutil. É só quem conhece um rito mesmo cerimonial para saber, alguma coisa está diferente. Mas foi tão sutil, foi tão rápido, a gente conseguiu de alguma maneira fazer com que aquela intempérie, aquela conjunção de fatores que estava atrapalhando, a gente conseguiu reverter. Bom, é isso. Então nós vamos passar agora para rapidinho, só puxando um gancho dentro disso que a Bia e o Bruno passaram um pouco pra gente, é quando muitas vezes nós falamos que nós acompanhamos tudo desde a montagem, é exatamente por isso. Porque muitas vezes você pensa assim, mas o que eu vou ficar fazendo lá desde as 8 horas da manhã? Mas é por uma situação assim, um imprevisto de tempo ou de qualquer outra situação, nós estarmos ali para resolver o tempo todo. Porque como nós sempre falamos, nós quem conhecemos o cronograma e toda a programação do evento. Muitas vezes a música não sabe o que vai acontecer depois, durante a festa. Ou então o pessoal do doce não sabe o que está acontecendo na igreja. Nós é quem sabemos de todo o cronograma e somos responsáveis por ele. E muito legal tudo que vocês passaram pra gente, principalmente trazendo vivências do dia a dia. Eu acho que é muito enriquecedor para, inclusive, pegarmos como lição, né, em algumas coisas e mudarmos, né? E também saber como o nosso trabalho faz diferença dentro da música. Acho que a palavra para tudo que vocês falaram é alinhamento, né? Fornecedores alinhados, a chance de não termos erro é muito maior.